estamos de volta com o programa Eliana Barbosa e você. E hoje estou conversando com a psicóloga Tatiana Berta sobre decepção amorosa. Pois é, e a gente estava falando da importância da autoestima nesse processo todo, não só na nossa vida inteira, pessoal, profissional, mas amorosa também, não é, doutora Tatiana? Com certeza, Eliana, porque a autoestima, ou seja, a forma como nós nos vemos, ela é criada a partir das nossas experiências de vida. Então isso vem lá atrás, nos nossos primeiros contatos, nas nossas primeiras relações. Então quanto mais fortes nós somos perante, né, a necessidade de nos relacionarmos, mais facilmente a gente vai lidar com as decepções, com as frustrações que são inerentes às relações. Não há como existir uma relação sem haver a frustração, porque ninguém é igual a ninguém. E esse é um treino que a gente precisa fazer lá atrás. Então, sempre na nossa história de vida que alguém nos dá um feedback sobre a forma como nós nos comportamos ou como somos vistos, isso vai fazendo com que a gente crie internamente um conceito a respeito de si próprio. E a partir deste conceito a gente consegue se colocar no mundo de uma forma mais segura ou menos segura, dependendo da situação. Então, esse treino que nós falamos de tolerância à frustração, embora ele seja um treino difícil, porque significa que eventualmente a gente tem que sofrer, eventualmente a gente tem que sentir dor, eventualmente a gente precisa chorar, mas é um treino necessário para a nossa sobrevivência. Quanto mais nós passamos por dificuldade, mais resilientes nós nos tornamos. Gosto muito do conceito da resiliência. Exatamente. Que vem da ideia para os nossos telespectadores. Então, esse conceito é muito usado hoje, né? Porque ele vem da ideia do metal. O metal com essa força toda que tem, né? Quando ele é aquecido a altas temperaturas, aí ele se molda, ele se flexibiliza à necessidade daquele ambiente. Então esse se adapta. Esse conceito de resiliência, ele tem a ver com adaptação, com o quanto você consegue se transformar a partir da necessidade do contexto. Então, mais fortes nos tornamos, quanto mais experiências de vida nos oferecerem a possibilidade de eventualmente sofrermos. E eu não estou dizendo com isso que a gente precisa passar sofrendo, ao contrário, justamente para que a gente seja mais forte, para que a gente tenha mais respostas de sucesso na vida, é necessário entender que eventualmente a gente dá conta de um problema, de uma dificuldade, que a dificuldade não é motivo para que a gente imobilize, para que a gente paralise, para que a gente não queira se relacionar mais. Um namoro que não deu certo não necessariamente é motivo para que então, não namoro nunca mais, porque todo mundo é igual, porque mulher é assim, porque homem é assado. Isso não é verdade, né? Quanto mais a gente puder treinar o relacionamento com o outro, mais nós nos fortalecemos nessas mais experientes relações. A gente fica para lidar com novas situações também. E, consequentemente, cada vez que a gente acerta, esse acerto vai sendo selecionado para o nosso repertório de comportamento e vai sendo repetido. Ou seja, nós vamos nos tornando mais fortes, nossa autoestima fica fortalecida, porque eu passo a me ver como alguém que consegue resolver as situações, como alguém que consegue se colocar no mundo de uma forma assertiva. Hoje a gente vê que a necessidade... uma necessidade, aliás, muito grande que a gente tem de trabalhar, especialmente nos clientes que nos procuram em psicoterapia, é o treino de assertividade. O sim, sim, não, não. Exato, é o dizer sim quando quando esse sim está condizente com o que realmente você avalia para aquela situação, e dizer não da mesma forma. Dependendo da sua avaliação. Quer dizer, sem culpas, né, doutora? Sem culpa. O quanto você é honesto com a sua necessidade, mesmo que você corra o risco de eventualmente desagradar. Desagradar o parceiro, desagradar, às vezes, alguém muito querido. Mas é desta forma que a gente vai se posicionando no mundo, que a gente vai adquirindo o respeito do outro, que é muito importante para a nossa vida. E o que a gente nota é que, geralmente, as pessoas que ficam deixando de ser sinceras com elas mesmas, né, e ficam falando sim para todo mundo, são as pessoas que mais se decepcionam na vida, de forma geral. Decepcionam com filhos, decepcionam com os parentes, no amor também, porque estão sempre cedendo.
é a falta de autoestima, é o medo do abandono, o medo da rejeição que a pessoa traz desde a infância. Isso não é? acaba sendo até um mecanismo de autossabotagem. Quanto mais medo você Triste. tem de perder o outro, você Uhum. se submete a situações que não estão sendo adequadas, você sofre mais. Então, a passividade, ao isso. contrário de trazer Uhum. felicidade, muitas vezes é motivo de sofrimento e precisa ser olhada. Mas qual é a sua dica profissional para a pessoa que ainda não sofreu uma decepção amorosa? O que que ela tem que fazer no dia a dia? Até a gente já falou bastante, mas vamos colocar aqui, listar, sabe, os passos principais para a pessoa se blindar contra a decepção amorosa. Claro que ela está exposta, todo mundo está, mas tem jeito da gente Isso. evitar. Eu acho que tem algumas dicas que a gente pode procurar prestar atenção, né? Eu acho que a primeira delas seria o quanto eu confio em mim, né? Exato. O quanto eu sei, na minha história de vida, que aconteceram situações em que eu dei conta, em que me fizeram sofrer e que eu nem por isso deixei de me relacionar, né? Então, como que está essa minha autoconfiança? Isso precisa ser olhado, né? Segunda questão, o quanto eu espero que o outro corresponda às minhas necessidades. Que isso é uma inversão normalmente, Eliana, né? Nós não podemos esperar que o outro satisfaça as nossas expectativas. Normalmente o outro complementa a nossa história, Isso. complementa o nosso cotidiano. É às vezes o principal fator, vamos dizer assim, de felicidade para aquela pessoa, mas não o único. Então não podemos esperar de forma alguma do parceiro que ele satisfaça as nossas necessidades. Então é um erro muitas vezes comum as pessoas casarem e deixarem de viver aquilo que antes do casamento, claro que respeitado o acordo no casamento de respeito ao outro, mas aquilo que dava prazer. Então às vezes se gostava de ler, às vezes se gostava de passear, às vezes se gostava de sair com as amigas, por exemplo, para tomar, né, um café, alguma coisa assim. Isso vai se perdendo porque, meu parceiro não gosta, meu parceiro fica inseguro. Então a pessoa vai se perdendo na relação, achando que está muitas vezes fazendo o melhor para a relação. Então Ela não está se posicionando ali dentro da relação. Não esperar do outro que as nossas expectativas sejam satisfeitas por ele, mas continuar fazendo a nossa parte na relação. Essa seria uma segunda dica, né? E uma terceira dica para ajudar a não nos decepcionarmos, né? É cuidarmos de nós mesmos, né? Então, a quantas anda aí a minha autoestima? Como é que eu tô me vendo no espelho? Será que eu gosto de mim? Antes de esperar que o outro goste de mim, será que eu gosto de mim? Será que eu gosto do que eu estou vendo? Será que eu gosto do que eu faço? Será que eu gosto do que eu vivo? Né? Então fica mais fácil quando a gente busca evidências de realidade, a gente naturalmente se frustra menos. Então fica mais fácil viver com o pé no chão, né, do que de uma forma idealizada, porque quanto, né, maior a idealização, maior a frustração, inevitável. Claro, eu lembrei dessa frase, não consegui construí-la, mas quanto maior alguma coisa, maior o tombo. Maior, acho que você sobe, quanto mais você sobe, maior o tombo, alguma coisa assim, né? Então, evidências de realidade, buscar evidências de realidade sempre vamos dizer assim, o que nos protege. E não, como você falou, não nos blinda, porque somos vulneráveis. Isso. Né, a ação do contexto. E o interessante de tudo que você falou é que não depende do outro, só depende da gente. E o erro da humanidade é colocar tudo em cima da outra pessoa, a responsabilidade na outra pessoa. A gente não pode reclamar, porque tudo depende da gente. A mudança, a postura, tudo depende. Cada um tem que cuidar de si próprio, não é? E agora, já encerrando, infelizmente, a nossa entrevista, o que a pessoa tem que fazer quando ela já passou pela decepção? Como ela vai superar isso? Tem gente que fala, agora é um novo amor, eu consigo esquecer o antigo. Será? Às vezes, Eliana, buscar um novo amor, na verdade, é um mecanismo de esquiva ou fuga, de lidar com uma situação que poderia sim ser resolvida e trazer melhores resultados para aquela pessoa.
Então, correr para um novo amor, muitas vezes, claro, é um mecanismo de sobrevivência. Às vezes a pessoa se sente pressionada, se sente encurralada naquela situação e já quase não tem forças para continuar. Mas o ideal não é esse movimento. Então, vou correr para uma outra relação e os meus problemas estão resolvidos. Não. Pelo então, contrário, preciso de... porque acho que eles vão repetir. Exato, não deu porque tempo. não houve a aprendizagem. Isso. Para que você possa começar um novo caminho, você precisa encerrar, você precisa sair daquele caminho que Fechar o você vinha ciclo. trilhando. Mas assim, o ser humano se tornou muito imediatista, devido à demanda mesmo pela sobrevivência do nosso cotidiano. A gente quer resultados para ontem. Então você esperar, às vezes, para construir uma relação aos pouquinhos, para você se encantar com uma outra pessoa, conhecer, depois que você terminou uma relação, demanda muita energia emocional, dá muito trabalho. Então, muitas vezes as pessoas queimam etapas, atropelam. E qual é a consequência disso? Muita frustração, muito sofrimento, muita decepção, mas que, olha, Eliana, quando acontece é extremamente necessária e valiosa, porque muitas vezes as pessoas têm chance de rever e até mesmo de retroceder na posição, né? E por que não? Quando a gente tem esse treino de lidar com a dificuldade, a gente se fortalece e consegue fazer diferente. Nosso cérebro é um aparato maravilhoso, a gente constrói... Sempre vai se adaptando. Claro, às a gente novidades. constrói quimicamente caminhos alternativos a partir da experiência. Então, a esquiva, a fuga, nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre é o melhor caminho. Ao contrário, é um caminho que aparentemente soluciona, mas ele mantém a pessoa na zona de conforto. E uma coisa que precisa também que você lembre na superação da decepção amorosa é o perdão. Trabalhar o perdão, porque enquanto ficar aquele sentimento de mágoa, de ressentimento e às vezes até desejo de vingança, porque tem pessoas que ficam remoendo, vão lá, arrumam outro para vingar, isso é horrível, porque você não vai estar se preparando para ter um outro relacionamento realmente saudável. Geralmente a pessoa sai com mágoa de um relacionamento, entra em outro, acha que achou o príncipe. Passa um tempo, vira sapo de novo. Com certeza. Então, infelizmente, a maioria das pessoas só aprende isso pela experiência mesmo. E às vezes o preço é bastante alto. Nem sempre é possível reverter, né? Exato. Então a gente precisa ficar atento. Eu acho que como dica, como conselho, a gente não deve fugir não do problema. A gente precisa enfrentar o problema e entender que somos fortes, né? E que podemos reverter. E se houve uma felicidade, quando a gente está falando sobretudo de casamento, né? Que há onde, né, acontece uma história de vida, às vezes temos filhos aí, tem outras pessoas envolvidas. Então, se há essa história, por que não parar, né? E olhar para aquilo que de precioso ainda existe. Valorizar, né? o que ficou de bom. Exato. Exatamente. Doutora Tatiana, nosso tempo acabou, infelizmente. Agradeço muito o seu carinho, você compartilhar com os nossos telespectadores a sua sabedoria e experiência. Muito obrigada. Obrigada a você, Eliana. E volte sempre. Obrigada. E assim, para os telespectadores que tiverem interesse em conhecer alguns artigos, algumas dicas, eu escrevo bastante sobre relacionamento. Podem, por favor, Qual visitar o site www.tatianabertapsicologa.com.br. Tenho certeza que vocês vão achar algumas dicas que vão ajudar bastante aí no cotidiano e no manejo das relações. E um telefone para contato também? O telefone para contato, então, é 11 4116 0580. Esse é o telefone do consultório. 4116 0580. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você. E nós voltamos daqui a pouquinho, conversando ainda sobre decepção amorosa. Fique ligado.